Amém? Deus abençoe a igreja, aos irmãos que estão pela internet, cada um possa ser abençoado, que nós possamos ser abençoados, que Deus possa nos ajudar nessa noite ao trazer a porção das Escrituras, da Palavra. Eu creio assim que Deus estará nos abençoando. Amém? Eu quero ler a palavra, a mensagem. Aí, amém, né? Vamos ler a Bíblia, a mensagem. Nossas Escrituras se encontram no livro de São Judas, aquela carta ali próximo ao Apocalipse, no capítulo 4. São Judas, capítulo 1 de São Judas, só tem um capítulo, né? Versículo 4. Estaremos abordando aqui uma mensagem propícia para esta hora. É a hora que nós estamos vivendo. É a mensagem da hora, do dia. Agora vamos tomar esse aqui. São Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converte a dissolução a graça de Deus, negam a Deus único mediador, nosso Senhor Jesus. Mas quero vos lembrar, vos irmãos, que já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, o versículo, e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Pai celestial, Deus eterno, te adoramos em tudo, Senhor. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Senhor é o nosso tudo. Te pedimos, ó Deus, a tua graça neste momento, que o Senhor tome o controle, ó Deus, desta reunião, desta mensagem, que possamos alcançar, ó Deus, o objetivo. Tenha misericórdia, Deus. Eu te peço que o Senhor possa nos ajudar. Querido Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos dar início a mais uma mensagem. Bem, irmão, a hora que nós estamos vivendo é uma hora muito difícil, pelo que nós temos visto que está acontecendo. Isso. Eu creio que a noiva, ela não está confundida de maneira nenhuma. A noiva do Senhor Jesus não está confundida. Confundida está a igreja, não a noiva. Observe. Agora,
a noiva, como ela não está confundida de maneira nenhuma. Tem muitos irmãos simples, muitos irmãos humildes, pelo Brasil, pelo mundo, que simplesmente não estão entendendo realmente o que está acontecendo no nosso meio. Não estão entendendo, não estão confusas, mas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, de forma que nós, os pastores do Quíntuplo, desse ministério Quíntuplo, nós devemos de vir para esclarecer a palavra da maneira que ela é, para que o povo não fique sem entender. Mas a igreja já está confusa, já não está entendendo e nem está entendendo qual direção tem que tomar. Isso, Deus abençoe o pastor Josué Costa, que está nos acompanhando. Deus os abençoe, o pastor Josué e outros, né? Deus os abençoe. É muito bom ter o Senhor conosco. Deus te abençoe. Bem, eu quero entrar num assunto aqui muito profundo, e eu só posso fazer isso com a graça de Deus na minha vida. Eu tomei 3 mensagens do profeta para trazer essa mensagem, e todas as 3 mensagens diferentes deu-se no parágrafo 53. 3 mensagens diferentes no parágrafo 53. Parece uma coincidência, né? Pegar 3 mensagens, você escolher, dar o parágrafo 53. Né? O 5 é graça, o 3 é vida. 3 mais 5 é 8, é eternidade, né? É eternidade. Então, todos os 3 parágrafos deu 53. Não sei se é uma coincidência, né? Não entendo, não pode ser uma coincidência, pode ser que não, né? Mas isso é muito tremendo quanto ao assunto que nós queremos abordar nessa noite. Eu quero ir com muita calma, não quero me acelerar, porque isso é muito profundo e muito cauteloso, deve ser muito bem explicado para que nós podemos entender agora. É isso? Eu cheguei a ouvir as mensagens pela internet, né, que estão pregando. Prestei muita atenção no que estão pregando. Eu acho que não vi eu sentido nenhum. Não vi eu sentido nenhum para a gente ficar confuso, de maneira nenhuma, né? Estão pregando uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra, mesma hora que está falando uma coisa, está falando outra, fala uma coisa aqui, desfala ela ali, e eu não cheguei a ver que simplesmente há uma movimentação que não está tendo sentido, e acima de tudo não está trazendo edificação para a igreja, não está trazendo edificação, não está elevando as nossas vidas espirituais. Isso simplesmente as pessoas estão por entender o que está acontecendo. Agora, eu estou com uma mensagem aqui, intitulada O Anjo de Deus, a mensagem O Anjo de Deus, no parágrafo 53, da mensagem O Anjo de Deus. Eu quero começar por aqui e devo de terminar essa mensagem no livro de Judas, né? Muito profundo, e eu estou na posição que estava o apóstolo São Paulo quando ele falou aquilo: o que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei. Então,
eu não posso ensinar nada, não posso falar nada, sem primeiro eu tenha recebido do Senhor. Deus tem que me entregar o que eu tenho que entregar para a igreja, né? Eu não posso trazer nada de mim mesmo. Eu tenho que buscar uma confirmação de Deus para que Deus possa nos abençoar. Bem, na mensagem, o Anjo de Deus 53, se um ministro três coisas, se ele for com engano, veja, se o ministro for com engano, se ele for com engano, ele está arruinado. Ou seja, a primeira coisa é o dinheiro, depois a mulher, depois a popularidade. Quando ele começa a pensar que alguém está em seu caminho para fora. Então, quando o ministro começa a se levantar, começa a sair para pregar, para conquistar, e uma das primeiras coisas que é dentro do homem, quando ele se levanta para se tomar uma posição, a primeira coisa, ele vem sendo enganado pelo dinheiro, pela fama ou pela mulher, pela popularidade. Alguma coisa tem dentro dele. Porque o ministro que se levanta para conquistar, né? Aí o irmão Brando disse assim, ele já está fora do caminho. Isso quer dizer, ele é um apóstata, ele está apostatado. Não é isso? Porque não é isso que a Bíblia nos ensina, que o profeta nos ensina, nem aquilo que João nos ensinou. Correto? Pois somos todos carne. Assim como a grama, não há nada de bom em nenhum de nós. Veja, nós não temos nada de bom. Somos todos carnes, somos todos sujeitos à tentação, somos falhos. Nós não temos nada de bom em nós. A única boa coisa que nós é que a parte de Deus está em nós. Ele é apenas a mídia através de todos nós. Então não há nada. Então eu particularmente, eu não posso me levantar de maneira nenhuma, porque eu não sou nada. Eu sou um homem, sou sujeito a minhas falhas. Uma única coisa boa que eu tenho na minha vida é Deus. É Deus. Um em cima do outro. Então não há nada um em cima do outro. Somos todos iguais. Isso é certo. Filhos de Deus somos, irmão e irmã, e tanto com a ajuda de Deus. Fica longe de tal coisa. E você ore por mim, para que eu seja sempre assim, para que as pessoas sirvam a ter o dia em que ele vier. Veja, o irmão Brando mostrando para nós a nossa posição, aquilo que nós somos. Mas na verdade, nós não somos nada. Agora eu quero tomar aqui o resumo das eras, no parágrafo 53, novamente, o resumo das eras. Agora, deixa eu mostrar isso aqui, algo muito tremendo. Mas, esta última era é a era completa da escuridão. Agora eu quero que todos possam me prestar bastante atenção, para que nós não venhamos perder o alvo. Veja, essa última era é a era da completa
escuridão, da apostasia. Esta é a era da apostasia. Esta é a era da restauração. É a era do fim do ciclo. Com esta era tudo se acaba. Agora veja que o profeta disse que o final da era de Laodiceia, tudo se escureceu, se tornou uma escuridão. Agora qual foi a razão desta escuridão? Jesus Cristo era a luz que estava nas eras. Ele era a luz. Quando a era da igreja, os pentecostais, a América, rejeita o profeta, ela estava rejeitando Jesus. Então quando o profeta Jesus sai fora das eras, não se restou nela mais senão uma escuridão total. Agora nós sabemos que nós tivemos 7 eras da igreja. Observe, 7 eras, 7 mensageiros. Vendo? Agora a Bíblia, nem o profeta, nem o ministério de João, não diz nada sobre uma outra era, ou um outro profeta, ou um outro mensageiro. Não há, porque tudo termina ali na 7ª era, quando o último eleito entra e desce o anjo forte, onde ele deixa de ser cordeiro e desce como leão. Então não há mais nada para frente, terminou. Então depois da 7ª era da igreja, que isso entra numa escuridão, termina, o profeta diz, o círculo, nós entramos então aonde? Na eternidade. Nós entramos na eternidade, quando o anjo forte desce. Deus não está mais tratando com a igreja. Deus agora está casando o crente com a palavra, revelando a sua noiva. Então não há mais nada a não ser Cristo e a esposa. Agora, após a abertura dos selos, então tudo ficou para trás. Ali se fechou. As virgens prudentes entraram. Quando disse aí veio o esposo à meia-noite, as virgens prudentes entraram, fecharam-se a porta. Agora observa isso aqui. O profeta diz que o cordeiro estava intercedendo durante as 7 eras da igreja. Durante as 7 eras, estava intercedendo pelos nomes que estavam no livro da vida. Tanto os que estavam no passado, como os que irão vir após até mesmo o profeta. Todos que viriam após tivesse fechado essa porta, tivesse terminado a era de Laodiceia, até aqueles que viriam depois, que estava com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro já tinha intercedido por ele. Então, o Cordeiro já intercedeu por mim. A intercessão ao meu favor já foi feita. Por isso que eu tenho que aparecer agora. Quem vai aparecer agora para crer na mensagem, na hora, na verdade, é aqueles que estavam com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aonde o Cordeiro estava intercedendo por aqueles nomes. Então, quando ele termina de interceder, fecha-se o livro e o Cordeiro vem da eternidade, toma o livro que estava na mão do que estava sentado sobre o trono e desce como um anjo forte. Ele desce sobre um profeta para revelar os mistérios, para revelar o segredo de Deus que estava oculto, que era a nossa libertação, a nossa redenção. Ele desce para reclamar agora os seus. Veja, agora nós observamos que durante as eras, nós tínhamos a coluna de fogo. Durante as eras, ela apareceu para Paulo
no caminho de Damasco, ele disse assim, a coluna de fogo falou e disse, eu sou Jesus. Está vendo isso? Eu sou Jesus. E essa coluna de fogo, ela percorreu durante as eras. Ela aparece para Paulo no começo da era e aparece para o profeta irmão Branham no final da era. Então nós vemos que no final da era apareceu a coluna de fogo e a nuvem. Tá certo? A nuvem que apareceu no céu, ali, né? No monte o pôr do sol, com aquela peruca branca, os 7 mensageiros, e parece a nuvem e a coluna de fogo. Agora, tipificando Israel saindo do Egito, a peregrinação no deserto é o tipo das 7 eras da igreja. Veja, a coluna de fogo e a nuvem, ela caminhou junto com Israel no deserto. Era a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. A nuvem cobria ele dos calor do sol. Daquele sol escaldante do deserto, vinha uma nuvem que se cobria. Aquela nuvem seguia eles. Mas observe isso, que a coluna de fogo e a nuvem seguiu Israel até onde? Até a travessia do Jordão. Quando Israel atravessa o Jordão e entra na terra prometida para tomar posse da terra, não se vê mais a coluna de fogo e nem a nuvem. Não tinha mais a coluna de fogo, não se fala mais da coluna de fogo e nem a nuvem. Então o que aparece após a travessia do Jordão? Parece um homem com a espada na mão, um anjo com a espada na mão. Então já não era mais a nuvem, não era mais a coluna de fogo, mas um homem com a espada na mão. E aparece para Josué. Então quando termina as eras da igreja, vem a coluna de fogo, a nuvem. Na hora que vem e desce o anjo forte, que abre os selos, o que aparece ali? Um homem com a espada na mão. Então observe isso. Durante as eras, o Senhor Jesus estava revelando na coluna de fogo. O irmão Branham disse isso, que Jesus Cristo revelava na coluna de fogo durante as eras. Após as eras ter terminado, após a descida do anjo forte, dos selos abertos, agora Deus já estava revelando em um homem, estava revelando num homem. Então quando ele desce, o corpo, palavra do Filho do Homem, para clopar no homem, no profeta. Veja, agora era Deus em carne no nosso meio, era o próprio Senhor Jesus Cristo, era o profeta com a palavra na mão. Veja, para revelar, para abrir os selos. Então quando isso acontece, nós entramos agora na eternidade. Agora não há mais contagem de tempo. Eternidade não se conta tempo. Agora nós vamos observar aqui então, que Apocalipse 10, do 1 até o 11, é uma só mensagem. É uma só mensagem. É um mensageiro, uma mensagem de Apocalipse 10, do 1 ao 11. Veja, então o que acontece? Primeiro veio o profeta revelando o Filho do Homem. Revelando o Filho do Homem, trazendo os selos. E ele trouxe a abertura do selo, a terceira puxada. Ele trouxe o profeta o novo nome, mas ele não pôde revelar
abertamente o novo nome e nem a terceira puxada, porque o anjo disse para ele, não digas nada a ninguém. Ele não poderia dizer, mas ele disse numa das suas mensagens, ele disse assim, vocês vão captar o que eu quero dizer, mas não disse. Vocês vão captar o que eu quero dizer, mas não disse. Tá vendo? Então, quando o povo toma o selo, eles não têm conhecimento, eles não têm entendimento daquilo que está escrito, porque sempre, eu penso comigo, que os selos foi escrito de uma maneira tremenda, maravilhosa, porque o próprio apóstolo Paulo disse que muito seria enganado por ele na sua segunda vinda. Muito seria enganado, porque aquilo foi colocado ali como um enigma, que o povo lia, mas não entendia. Então tinha que vir o ministério da noiva, tinha que vir Apocalipse 10, de 8 ao 11, Deus tinha que levantar um ungido com o ministério de João. Para quê? Para revelar, para nos mostrar a terceira puxada, para nos mostrar esse mistério escondido que estava ali. Estava tudo escrito. Veja, o irmão Branco disse assim, que após a minha partida, se levantará outro que estará dando continuidade a essa mensagem. Observe o que ele diz. Deus levantará outro homem que levará adiante essa mensagem. Ele não diz que Deus vai levantar outro homem com a outra mensagem. Deus não vai levantar outro homem com a outra mensagem. Não. Aí seria o oitavo. Seria o oitavo. Não tem o oitavo. De maneira nenhuma. Não existe o oitavo. Existe o sétimo mensageiro. Então quando ele entra, quando ele traz esse outro homem para levar adiante aquela mensagem, porque o profeta trouxe a mensagem de Apocalipse 10, do 1 até o 7. E ali ele parou. Ele trouxe a abertura do selo, colocou tudo ali, mas estava como os cabos soltos. Aquilo não tinha trazido luz para a América. Os americanos não entenderam, não compreenderam, não viram Deus manifestado, não viram Deus encarnado, não viram a presença de Deus no meio deles. Eles não viram. Mas quando essa mensagem vem para João, João toma essa mensagem e Deus levanta esse ungido. No ano 2000, tinha que haver um ungido com o espírito de João. Está vendo? O espírito para reprofetizar outra vez. Então João, ele não tinha uma outra mensagem. Ele não trouxe outra mensagem. Não. Se ele tivesse trazido outra mensagem, ele era o oitavo. Ele trouxe a mesma mensagem. Ele trouxe a mensagem do anjo forte. Ele trouxe os selos. Ele trouxe a terceira puxada. Ele trouxe o novo nome. Ele reprofetizou outra vez aquilo que o irmão Brana não podia falar à América. Lá ele disse, essa é a terceira puxada, não digas nada a ninguém. Na América não poderia dizer para ele já tinha rejeitado. Mas isso veio para o Brasil. Teve que levantar o ungido, tomar essa mensagem para nos revelar essa terceira puxada. Então tinha que ser um profeta para reprofetizar. Veja, para reprofetizar tinha que ser um profeta novamente. Está vendo? Para reprofetizar e continuar a mensagem que o profeta já tinha pregado, que nós não tínhamos entendido. Agora observa isso. Quando nós chegamos no final da era de Laodiceia,
Veja, nós chegamos agora na era do leão, no signo, né? Nós chegamos à era do leão. O leão é o último signo. Começou com a Virgem, lá atrás, em São Mateus ali, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Começou o signo com a Virgem e termina então com o leão. Então quando termina com o leão, agora para onde vai? Tem que voltar novamente ao princípio, volta novamente com a Virgem. Então aonde que nós entramos agora? Nós entramos na eternidade. Nós já fomos ressuscitados em Cristo. Nós já estamos ressuscitados no nosso sistemas nacionais, no nosso sistema do mundo. Nós já fomos ressuscitados entre as denominações, ressuscitados na nossa maneira de viver. Falta somente que os nossos corpos, o corpo daqueles que morreram, se levante da sepultura. Isso acontecerá, os mortos voltarão novamente, haverá uma ressurreição. A palavra disse isso, o profeta disse que haverá uma ressurreição do pó da terra. Veja, mas nós já estamos nessa eternidade. Então nós vamos observar isso, que não há confusão nenhuma. Então a porta fechou quando? A porta fechou quando o último ungido morreu? Quando o último ungido morreu, fechou a porta? Não foi agora. Observe, a porta fechou em 63. Lá atrás, que a porta fechou. Está vendo isso? A porta não fecha agora, fechou lá atrás. Nós já entrou na eternidade. Não há mais nada para frente. Eu sempre já tinha pensado comigo, não há mais nada para frente. Pastor Osmar, ele era vivo. Eu via, gente, nós não tem mais para onde nós ir. Não há nada mais para frente. Nós chegamos neste lugar aparelhado por Deus, nessa luz do dia, nessa mensagem da hora, nesses trovões revelados, nessa mensagem de uma só pessoa. Não tem mais nada para frente. Agora, depois que o pastor Osmar partiu, o que aconteceu? Houve um distúrbio dentro da igreja. Houve então uma confusão. Isso se tornou uma confusão religiosa. Falando que a porta agora fechou depois da mensagem que o último mensageiro morreu. Meu Deus, que é isso? A porta fechou agora? Não, a porta fechou lá atrás. Não tem nada fora de ordem. Está tudo dentro da ordem, da mensagem, da palavra, daquilo que até mesmo João pregou. Não tem mais para onde nós ir. Não tem. Nós estamos parados na nossa posição de dever. Nós não temos que seguir a ninguém. Aonde que nós temos errado? Nós não erramos. Nós estamos certíssimos com a palavra. Nós estamos certíssimos com essa verdade. Veja, é algo muito tremendo isso. Veja agora. Mensagem discernindo o corpo. Novamente, parágrafo 53 da mensagem discernindo o corpo. Paulo predisse por... Agora observe isso. Nós vamos entrar agora num assunto muito tremendo. Paulo predisse por meio do Espírito Santo que nos últimos dias a igreja desviaria. A igreja desviaria no último dia. Milhões deles virão à apostasia. Haverá homens soberbos, iracundos,
A palavra iracundo quer dizer nervoso, irado. Homens nervoso, irado. Quando nós vemos uma pessoa que está apostatada, está fora, está numa apostasia, é uma pessoa irada, é uma pessoa nervosa. A gente vê quando ele começa a agir de uma maneira nervoso, irado. Tá vendo? Iracundo, amante dos deleites, mais do que de Deus. Veja. Agora, eu particularmente, eu não imagino que um homem que tem o Espírito Santo, ele possa agir de uma maneira errada. Pode agir de uma maneira errada? Não. Nós vemos que o homem que tem o Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde, ele é amoroso. Veja, ele não tem coragem de amaldiçoar ninguém. Ele não tem coragem de fazer isso. Ele é um homem manso. Veja o espírito que tinha o pastor Osmar. Homem manso, homem humilde, posicionado. Procurava ajudar a todos. Veja, esse era o verdadeiro espírito. Nós temos que ter o coração puro e o espírito reto para servir a Deus, se é que Deus está no nosso coração. Veja, caluniadores, profanos, aborrecedores do bem, não têm o verdadeiro discernimento. Veja, homens, pastores que saíram numa apostasia, não têm discernimento. Não tem discernimento da mensagem da hora, da palavra, porque se tivesse o discernimento, não entrava para uma apostasia. Diz você, não, isso refere ao comunista? Perguntaram ao profeta. Veja, isso refere então, esse homem avarento, esse homem nessa situação, está referindo ao comunismo. Ele diz, isso se refere ao comunismo? Refere-se assim, os chamados cristãos. O profeta chega a dizer, isso não quer dizer que seja o comunismo, mas é os chamados cristãos. É este que é esse povo, esses avarentos, presunçosos, soberbos, é o chamado cristão. Não é o comunismo, é os cristãos. Os chamados não é os cristãos. É bem entendido. Não é os cristãos, é o chamado cristão. Note bem, o versículo que segue tem a aparência de piedade. Agora observe isso. O que quer dizer a palavra piedade? A palavra piedade quer dizer temor de Deus. Tá certo? Temor de Deus. Então essas pessoas que entram pela apostasia, que se afastam, elas têm aparência de piedade, aparência que tem temor de Deus. Mas elas não têm, é uma aparência de piedade. Olha para ela assim, é uma boa pessoa, é um homem bom, tem uma boa aparência de piedade, que tem um temor de Deus, mas é somente uma aparência, uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Negam. Como que um homem que tem um temor de Deus pode falar mal contra o seu irmão, amaldiçoar o seu irmão, falar mal de uma igreja, falar mal de uma soberania de uma igreja. Agora observe, eu estava olhando aqui, muitos dizem aí que a igreja lá atrás escolheu Matias, mas Deus não escolheu Matias, Deus escolheu Paulo. Espera aí,
De qual foi a maneira que Matias foi escolhido? Foi através da soberania da igreja? Não. Não foi a soberania da igreja que escolheu Matias. Eles lançaram sorte. Matias foi escolhido através de sorte. É a mesma coisa de pegar uma moeda, cara ou coroa. Ó, se cair coroas é Matias. Se cair cara não é Matias. Vamos jogar a moeda para cima. Jogaram a moeda para cima, caiu cara ou coroa. Ó, é Matias que Deus escolheu. Eles lançaram sorte. Não foi a igreja que sentou e votou, escolheu Matias. Matias não foi escolhida para a igreja. Foi lançado sorte, caiu sobre Matias. Mas nós vemos que a igreja de Franca não foi lançado sorte, não. Levantou-se o ministério da igreja, a soberania da igreja local, que levantou e unanimemente escolheu o irmão Adriano como pastor local da igreja de Franca. Isso está em ordem com a mensagem do profeta. O profeta chegou a dizer lá atrás para o irmão Adriano: irmão Adriano, talvez você venha a tomar conta de um pequeno grupo. Veja, o pastor Osmar já estava encaminhando o irmão Adriano ali. Eu tenho a mensagem aqui. Talvez você vai ter que tomar conta de um pequeno grupo. Agora veja o pequeno grupo que ficou de Franca. Veja onde ele está, tomando conta deste pequeno grupo ali em Franca. Não tem nada fora de ordem. O irmão Adriano não entrou agora não. Ele não entrou agora não. Ele já estava dentro. Ele já estava dentro do quadro. Ele já estava na igreja, estava dentro do quadro. Por isso que tinha que levantar um pastor na igreja de Franca, para tomar conta, para pastorear a igreja local, onde os irmãos poderiam tomar o dízimo, dar o dízimo, tomar a ceia. Como poderia a igreja de Franca ficar sem um pastor? Como? Para ficar com aperto play? O pastor Osmar disse que não faça isso. Não faça isso. E a igreja de Franca, na sua soberania, escolheu o irmão Adriano como pastor. Eu tive lá. Veja, isso foi maravilhoso. Agora o pastor Adriano pode ser pastor que está fora de ordem. Aonde está escrito isso? Onde que o profeta falou isso? Aonde o pastor Osmar falou isso? Estou falando que está fora de ordem. Que após a morte do último mensageiro, fechou a porta. Espera aí, rapaz. Veja, não é isso. A mensagem de João ainda está aqui. A mensagem de João não acabou. Ela continua até o rapto. Negando a eficácia dela, sem nenhum discernimento espiritual. Pessoas que não têm discernimento espiritual. Veja, a igreja já tinha um quadro ali. O irmão Adriano entrou quando? Assim que ele recebeu o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, o irmão Adriano já entrou. Ele já estava preparado para ser um pastor ali. Veja, Deus já estava trabalhando com este homem. Agora dizer que a coluna de fogo saiu de Franca, a coluna de fogo é Jesus. Ele mesmo falou, a coluna de fogo disse: eu sou Jesus. Então quer dizer que Jesus saiu de Franca? Foi para onde? Foi para onde Jesus saiu de Franca? Ele está nesse quíntuplo do ministério da noiva.
de pastores, evangelistas, e daí por gente. Agora nota bem, eu preguei isso e falei, vou repetir. Nós, os pastores do quíntuplo dos Efésios, do quíntuplo da noiva, todos nós juntos, que estamos pregando a mesma mensagem, falando a mesma língua, nós se tornamos um só pastor, falando a mesma língua. É aí aonde que Deus está, no quíntuplo. Discernimento espiritual, não tem nenhum discernimento espiritual. Então essas pessoas que estão agindo desse jeito, não tem discernimento espiritual. Aparência de piedade, não tem discernimento espiritual. Quando você verdadeiramente tem o discernimento espiritual e o Espírito Santo está sobre você, você tem discernimento espiritual. Irmã, você que está lá no fundão de Goiás, do Mato Grosso, do Sul, essa irmã humilde que tem o Espírito Santo, esse pastor que está lá longe, que tem o discernimento do Espírito Santo, ele sabe aonde ele está parado, ele crê, ele tem discernimento. Diz, amém? Cada promessa de Deus, Paulo disse que viria esses dias, e vemos já, estão aqui. Então sobre nós, vemos e ouvimos destas coisas por todos os lados, é que fazemos isso, devia nos unir, porque isso nos deveria nos unir. Veja, agora, depois da morte do último ungido, do pastor Osmar, nós deveríamos estar nos unidos em torno desta mensagem da hora. Mas o que isso causou? Separação. Separação. Não deveria de haver isso. Nós deveríamos, diz o profeta, de nos unir. Veja, a Bíblia diz que não deixando a nossa congregação, e tanto mais quanto vistes aqui o dia se aproxima, devemos haver um avivamento após outro, e um fogo aceso da glória de Deus em nós. É o que deveria fazer, um avivamento dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, dessa glória de Deus, esse avivamento dentro de nós, vivendo essa palavra, vivendo essa mensagem. Agora, está ocupando tempo para se debater, para contradizer, para falar mal, para amaldiçoar. Está ocupando tempo para quê? Vamos ouvir a palavra, vamos viver a palavra, vamos amar essa mensagem, vamos continuar com essa mensagem. Está tudo em ordem, não tem nada fora do seu lugar. A glória de Deus é em cada igreja, em cada lugar, em cada grande unidade, onde todas as igrejas unânimes de um só coração se congregue-se, esquecendo das teologias feitas pelo homem, que clamasse a Deus, tá vendo? Que clamasse a Deus. Poder, o discernimento espiritual que está fora, nós necessitamos. Posso dizer isso, que Jesus nos anunciou um dia, tal como falei ontem à noite, para que conheçamos que o tempo do fim, Jesus, como foi nos dias de Ló. Veja, agora observe. O profeta diz assim: não deixando a vossa congregação. Eu quero tomar aqui a Bíblia e trazer isso aqui. Irmão, nós estamos no dia, não há tempo mais de misericórdia, não. O tempo de misericórdia acabou.
ficou lá atrás, ficou com Laodiceia. O Cordeiro já saiu do trono. Nós estamos vivendo no tempo do juízo. Veja, no tempo do juízo não há mais misericórdia. Veja, então nós temos que ter cuidado do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. Não há mais misericórdia. No livro dos Efésios, capítulo 4, né, capítulo 6 do livro de Efésios, versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram os dons celestiais e fizeram participante do Espírito Santo e provaram as boas palavras de Deus e a virtude do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o põem sobre o vitupério. Veja, não há mais como retornar, não há como mais voltar para trás. Agora nós estamos no tempo do juízo, não há mais misericórdia. No livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, onde o irmão Bruno estava dizendo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns ao outro, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, aonde é a nossa congregação? É na mensagem do dia, é na mensagem da hora, é na mensagem de João. Essa é a nossa congregação, é nos unir no amor de Deus. Veja, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não tem mais sacrifício. Pecado voluntariamente, pecou voluntariamente, fez o que não podia fazer, falou o que não devia, as palavras não voltam atrás, pecou voluntariamente, sabia o que estava fazendo, pecou sabendo que era errado, denegriu, pisou. Qual é o motivo disso? Para qual objetivo fazer isso? Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Veja, não há mais retorno, a pessoa peca voluntariamente, acabou, não tem mais retorno. Nós estamos numa hora que não tem mais misericórdia. Agora é juízo. Permaneça, irmã, no seu lugar. Seja simples, seja humilde, seja reverente. Permaneça no seu lugar. Ame a Deus, teme a Deus. Seja amoroso um para com o outro. Mas quero lembrar-vos, agora estou no livro de Judas, capítulo 5, o capítulo 6, livro de Judas, no versículo 6, e ao anjo que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e as prisões eternas, até o juízo daquele dia, grande dia. Agora anjo aqui, a palavra anjo aqui, está mostrando para pastores. Pastores, anjo quer dizer pastores, começaram bem na obra, foram firmes, falou a verdade, esteve junto, tudo uma maravilha, maravilhoso tudo, mensagem maravilhosa, mas não guardaram os seus principados. Caíram, deixaram seus principados, mas deixando a sua própria habitação, deixou, abandonou, separou, caiu. Anjos torna anjos caídos, começam bem, terminam mal. Assim como
Agora vamos aqui, versículo 9. Isso aqui é muito tremendo. Mas o arcanjo Miguel, quando contentia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O próprio arcanjo não preferiu maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. E tem gente amaldiçoando, pastores amaldiçoando esse ministério, amaldiçoando Franca, amaldiçoando a igreja, amaldiçoando o pastor. Se o anjo não quis amaldiçoar nem o diabo, disse: o Senhor te repreenda. E pastores amaldiçoando o ministério, amaldiçoando a igreja, amaldiçoando o pastor. Misericórdia. E estes, porém, dizem mal, do que não sabem. E aquilo que naturalmente conhece como animais irracionais que se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Veja. Ai deles, eles se desviaram. Veja, o espírito de Balaão saiu para amaldiçoar Israel. Veja, Balaão saiu para amaldiçoar Israel. Deus repreendeu ele no caminho. Um anjo aparece ali na frente daquela mula. Até uma mula teve que falar com ele, que ela ia para amaldiçoar Israel. Veja, pastor que amaldiçoa hoje, que blasfema, que amaldiçoa contra o ministério da noiva, é espírito de Balaão. Espírito de Balaão amaldiçoando. Não se deve fazer isso. Estes são as manchas nas vossas festas de amor, de caridade, banqueteando convosco. Olha, estaram no nosso meio, banqueteando, comeu conosco, tinha companhia conosco, e apacentando-se a si mesmo, sendo sem temor, são nuvens, sendo sem águas levadas pelo vento, de uma e para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes morta, desarraigada. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais estão eternamente reservado a negrura das trevas. E desse profetizou também Enoque, foi profetizado, veja, sobre isso, para fazer juízo contra todos, e condena dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, de todo, olha, deixa eu ler isso aqui novamente para nós trazer isso, veja, mas para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e de piedade que impiamente comete, por todas as duras palavras que os ímpios e pecadores dizem contra ele. Agora, espera aí, deixa eu te mostrar aqui. Agora, ímpio, né? A palavra ímpio, muitas das vezes, se refere a uma pessoa que não é crente. A palavra refere a uma pessoa que não é crente, uma pessoa mundana, um pecador, um ímpio. Mas agora eu quero trazer isso aqui, que a palavra ímpio
é dentro dos próprios chamados cristãos, dentro da mensagem. Agora, ímpio, existe a palavra escrita ímpio com acento. A palavra ímpio escrita com acento. E a palavra ímpio escrito sem acento. Tá vendo? Aquela palavra ímpio escrito sem acento, você se refere a essas pessoas mundanas. Mas a palavra ímpio com acento é também um adjetivo que significa herege. Então, são um herege, vendo? Incrédulos, aqueles que não têm fé, e também os indivíduos que possuem valores contrários ao estabelecido pelo senso comum, ou ainda aqueles que ofendem a moral, a justiça e uma pessoa que age com libertinagem, que abusa da liberdade. Esse é o ímpio. O ímpio com acento é um que é chamado cristão. Não é aquele ímpio lá, é um que é chamado cristão, que age dessa maneira. É o ímpio com acento. Agora, no capítulo 1 de Salmo, Salmo 1, diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta no caminho dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, da sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita do dia e de noite. Não anda segundo o conselho dos ímpios com acento. Bem-aventurado este varão que não anda atrás desses ímpios com acento, que deve blasfemando. Sai fora, não aceita isso. Nós não devemos de ouvir um pastor escarnecedor. Nós não devemos de ouvir um pastor que está blasfemando, um pastor que está amaldiçoando. Por qual motivo é isso? Por que faz isso? Por qual motivo que faz isso? Qual o seu interesse de fazer isso? Para que tomar desse jeito? Alguém tem que falar. Veja, esses murmuradores queixosos de sorte andam segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando-se as pessoas por causa do interesse, por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andaria segundo as suas próprias ímpias concupiscências. O último dia, irmão, é de 63, quando abriu o selo, até hoje, até o final do arrebatamento. Esse é o último dia. Nós estamos nesse último dia, que haveria escarnecedores, né, ímpios. Havia escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias. Nota bem que a palavra ímpia aqui está com acento. Né, que eu estou lendo aqui São Judas, no versículo 18, a palavra ímpio está com acento. Está vendo? São as ímpias concupiscências. Agora, olha, observe. Estes são os que causam divisões sensuais. Divisões sensuais nas pessoas. Agora, sensuais fala muito sobre intimidade de marido e de mulher. Veja, mas nós vamos tomar isso
no espiritual, sensuais, no espiritual. É um senso. Isso que está acontecendo não é um senso comum, é um senso incomum. Divisões sensuais se dividindo, causando uma relação errada no espiritual, que não tem espírito, não tem espírito. Veja, estes são os que causam divisões sensuais que não tem espírito. Divisão, veja, impiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Impiedai, disse Judas, de alguns que estão duvidosos. A igreja não está confusa. Não. A noiva não está confusa. A igreja sim, mas a noiva não. Certo? Ela está duvidosa. Ela não está entendendo. Então nós temos que levar esse esclarecimento à igreja, à noiva, para que esses irmãos possam tomar uma posição correta na palavra, ficar naquilo que estava, não mover do seu lugar. Não mova, irmão, você que estava no companheirismo até 2023, estava tudo caminhando junto, não se mova do seu lugar, continua avante, continua firme, não deixa a sua congregação. E salva-se algum arrebatando-se do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecer até as roupas manchadas da carne. Veja, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, o único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, para todos e sempre. Amém. Graças a Deus. É algo muito tremendo. Tudo quanto estava para que eu tinha que falar, estava no meu coração, mas é isso aí que está acontecendo. É a hora que nós estamos vivendo. O povo interpretando mal, falando coisas, eu tenho acompanhado, falando coisas que a Bíblia não disse, falando coisas que o profeta não disse, falando coisas que o pastor Osmar não falou, tá certo? Falando coisas que o pastor Osmar não falou. O pastor Osmar disse, se nós sairmos fora das Escrituras, o pastor Osmar diz que nós estamos em apostasia. Isso é uma apostasia, nós estamos saindo fora. Veja, algo que ele não falou, o profeta não falou, João não falou, a Bíblia não falou, e o povo estão falando. Estão agindo da maneira errada, falando que acabou, que encerrou o tempo, que não pode entrar mais ninguém, que não tem mais nada. Aonde que a Bíblia falou isso, o profeta? Veja, não é assim. Os que estão com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que o Cordeiro intercedeu, e esse vai até o fim. Ele vai aparecer no seu tempo. Ele vai aparecer. Veja, não, irmão, irmã, não tem nada errado. Está tudo na ordem correta. Não tem nada fora. Nós estamos certíssimos naquilo que nós estamos fazendo. Vamos continuar firme. Vamos parar com essas coisas. Mensagem que não traz edificação nenhuma, mensagem só para fazer contenda, confusão. Para que isso?
Fique na vocação que você foi chamado, fica quieto, continua crendo, prossiga firme adiante. Tenha temor de Deus nesta hora, tenha piedade, tenha temor de Deus. É hora de nós temer a Deus, é hora da nossa posição, não é hora de separação, é hora de posição, de orar. É hora de nós orar, permanecer junto, unido no amor de Deus, com temor no nosso coração, ouvindo o pastor Osmar. Eles dizem que nós não ouvimos mais o pastor Osmar, que nós não estamos mais apertando o play. Gente, nós apertávamos o play há muito tempo, antes do pastor Osmar morrer. Nós apertávamos o play, está apertando o play até hoje. Até hoje nós apertamos o play. Só nós estamos obedecendo aquela mensagem que o pastor Osmar falou. Não tenha isso como doutrina, colocando a fita no púlpito e o pastor no banco. É isso que o pastor Osmar disse que não pode ser. Mas nós temos que ouvir o pastor Osmar. Nós temos que pregar o que ele pregou. Nós temos que ouvir ele nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, no carro. Nós vamos continuando ouvindo o pastor Osmar. Nós nunca vamos deixar de ouvir o pastor Osmar. Jamais nós vamos fazer isso. Nunca. Falar que nós não estamos mais ouvindo o pastor Osmar? Aonde que eles tirou isso? Nós estamos mais unidos do que nunca. É a mensagem, é o alarido. Essa mensagem que nos edifica, que nos anima, que nos liberta. Nós nunca vamos deixar de ouvir o pastor Osmar, não. Nós vamos ouvir todas as vezes, todos os dias. Nós ouvimos o pastor Osmar todo dia. Mas agora na igreja, no púlpito, nós temos o pastor pregando a mesma coisa que o pastor Osmar pregou. Veja lá em Franca se não está com a mesma mensagem que o pastor Osmar pregou. Veja onde que nós saímos. Nós não saímos fora, não. De maneira nenhuma. Nós estamos certíssimos disso. E vamos continuar firmes. Nada vai nos desviar. Nada nos vai nos separar. De maneira nenhuma. Da agora nós vamos estar mais unidos. Mais unidos. 7 pastores no Brasil. Nós vamos estar mais unidos do que nunca. Esse ministério quíntuplo, mais unido. Ninguém pode nos tirar de maneira nenhuma. Nós não vamos ouvir homens blasfemos, homem maldizendo, homem amaldiçoando, falando coisas que não devia. Nós não vamos ouvir esse tipo de pessoas pregando desse jeito. Nós vamos continuar firmes. Vamos estar unidos numa só fé, num só amor, nesta fé, nos trovões revelados, na mensagem de uma só pessoa. Nós vamos continuar firmes. Irmão, Deus vos abençoe. Deus te dê graça, te dê poder, te dê paz no seu coração, te dê força para você prosseguir. Irmão, você que está agora sem entender, entenda agora. Entenda agora. Passe a entender. Fica quieta na sua posição de dever. Creia. Continua ouvindo o pastor Osmar, continua ouvindo Franca, continua ouvindo o pastor Adriano e continua me ouvindo aqui, tá? Continua ouvindo o pastor Evair, lá no Pará, o pastor Josué, pastor Orlando, pastor Sinivaldo. Continua ouvindo pastor Julião, continua ouvindo cada um de nós. Não deixa de nos ouvir e vamos firme, porque muito em breve, mais um pouquinho de tempo,
aquele que vai manifestar nos ares, aparecerá e levará a sua igreja para as festas das bodas do Cordeiro. Deus vos abençoe, te dê graça, te dê força, meu irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus possa curar e abençoar os que estão enfermos, os que estão aflitos, necessitados, os que estão temerosos. Deus abençoe esse irmão, essa irmã que precisa de ser ajudada, que precisa de ser curada. Cura este irmão acamado, essa irmã que precisa de uma cura, desse irmão que precisa de uma graça, no seu negócio, no seu trabalho, esse irmão que está desempregado, essa irmã que está desempregada, que está passando por luta, por dificuldade. Deus, vá de encontro a essas pessoas, ajude essa irmã e esse irmão. Pai Celestial, tem misericórdia de cada um, de cada pastor que agora está seguindo, temente, temeroso. Ajuda os irmãos ali na África, que está fora do Brasil, que está prosseguindo. Ajuda esta igreja aqui local, os irmãos aqui local. Deus, eu te peço, abençoe a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém. Amém.